Fala pessoal, aqui quem fala é o Alessandro e vamos para mais uma aula de Quasar. Agora nós vamos falar sobre formulários e Pinion, que é um gerenciador de estados para o Vue.js. Para começar a falar sobre formulários, a gente vai introduzir um pouco sobre os componentes no Quasar, variações desses componentes e vamos falar de validações. O Quasar, para quem ainda não conhece, ele vai utilizar do kit de interface do Material Designer, que é uma especificação de design do Google, onde essa mesma especificação é utilizada nas principais ferramentas deles, como por exemplo o Gmail, o YouTube, várias outras aplicações utilizam essa especificação e o Quasar também é feito com base nessa especificação. A gente vai ter todos os componentes básicos de formulário no Quasar, por exemplo, campos de texto, select, rádio, checkbox, só que a gente vai ter algumas coisas a mais, como por exemplo, date picker, time picker. E o mais interessante é que o Quasar já fornece para a gente uma gama de variações. Então, você pode, de repente, para uma determinada aplicação, usar um padrão. E com apenas uma pequena propriedade ou poucas propriedades, você consegue, com outra aplicação, já usar variações diferentes, tornando as aplicações diferentes com a sua característica personalizada, né? É bom você poder ter opções de variar. Para facilitar, né, eu coloquei aqui um link onde você pode acessar esses componentes. Então vamos conhecer mais aqui alguns componentes. Então vou ter Date Picker. Esse é um recurso bem interessante no Quasar, porque nem todo framework ele vem com toda a gama de componentes assim já disponível. Então, por exemplo, às vezes o Date Picker vai ser um recurso extra e às vezes, de certa forma, até limitado. Então, o Quasar ele tem essa qualidade, né? Ele traz, além de trazer o time pick, date pick, ele ainda traz uma série de variações que vai facilitar muito para a gente quando a gente decide trabalhar com ele. Outros componentes bastante utilizados, né? A gente vai ter o rádio, o checkbox, a gente já vai ter o toggle também já disponível para a gente, e todos esses componentes você vai poder fazer variação de ícone, tamanho, cores, estados diferentes. Então, não coloquei aqui todos os componentes formulários, existem outros, mas é bem interessante a gente poder ter essa gama de opções, tá bom? Vou abrir aqui a documentação do Quasar para mostrar algo que eu acho bem interessante quando nós estamos trabalhando com ele. Vou entrar aqui na parte de componentes e formulários e olha que interessante. Logo quando eu entro aqui na página de qualquer componente, eu vou ter toda a documentação, propriedades, as opções, o tipo da propriedade, muitas vezes os valores padrões que a gente pode utilizar. Eu vou ter propriedades de comportamento, relacionadas ao conteúdo do componente, como trabalhar ali com a propriedade ou variável que vai estar vinculada ao model, estilo, vou ter slots, eventos, métodos, então já vou ter tudo aqui já de cara, bem especificado, bem claro. E logo abaixo eu vou ter, além dos componentes que eu posso utilizar, eu vou ter variações, então já facilita a nossa vida, já dá para a gente uma série de ideias que a gente pode usar nas nossas aplicações. E muito além disso, eles dão também o código-fonte. Então, por exemplo, você pode chegar aqui, ver que de repente aquele exemplo ela já vai servir para o teu caso, copia e já vai utilizar. Muitas vezes você vai ter até um exemplo aqui também no script, né, da lógica.
do exemplo que você vai estar encontrando. Então, o Quasar ele é muito completo nesse aspecto, né? Então, eu já vi outras bibliotecas inclusive bastante utilizadas para Vue, que não tem essa riqueza toda, né, de detalhes de documentação. Muitas vezes até também feito com base no Material Design do Google, uma forma de utilização um pouco parecida, mas não chega nem perto do quão completo é a documentação do Quasar. Beleza? Vou voltar para cá. Então, a gente pode aqui utilizar um exemplo, né? Então, eu já tinha feito um exemplo aqui que a gente pode testar. Eu vou acessar aqui a página Contacts. Olha só, aqui eu já coloquei uma estrutura, não está muito bonito, o objetivo não é esse. O objetivo é mais a gente poder fazer um teste, né, de componentes, colocar aqui para a gente utilizar, tá bom? Então vamos ver como é que está se comportando, ou então fazer breves alterações para a gente ver tudo isso funcionando, tá bom? Olha só. Então eu criei aqui no meu componente, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu criei aqui uma propriedade chamada contact e eu disponibilizei essa propriedade aqui para o meu template. Então, se a gente for observar, no Vue mais recente você tem essa propriedade setup e ele vai ter as definições do nosso componente, propriedades, funções e tudo, e você disponibiliza a partir desse return para o template. Então, disponibilizei essa propriedade, esse ref vai tornar essas propriedades reativas, a gente está criando aqui uma referência. E aí eu posso agora mapear os meus componentes e fazer referência a qual propriedade do contato ele vai estar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, eu tenho a propriedade de telefone, então eu vou copiar esse input. Aqui eu ainda não estou muito preocupado com, por exemplo, posicionamento, eu quero apenas colocar aqui para a gente ver como funciona. Então vou botar aqui, ó, fone, e vou botar aqui telefone. Vou tirar essa validação, por enquanto eu não quero precisar trabalhar com validação nesse campo, então agora eu adicionei o telefone, eu estou vendo a propriedade sendo refletida aqui embaixo, tá? Posso também adicionar outra propriedade chamada e-mail. Então vou pegar aqui o mesmo exemplo, vou digitar aqui, ó, e-mail, a label, e-mail, e aí agora o meu formulário já tem alguns campos. Se eu digitar aqui embaixo, por exemplo, contato@alessandro.com.br, eu vou ver aqui embaixo, ó, o nosso componente já refletindo as propriedades, a alteração das propriedades. E eu vou agora executar o método submit, que está aqui já definido no meu QForm. O que esse submit vai fazer? Ele vai pegar o meu story de contato. Vamos dar uma olhadinha nas definições dele. Olha só. Então ele tem uma interface que vai definir quais são os campos desse contato. Eu tenho aqui uma definição das propriedades do meu state. Eu vou dizer que ela tem uma lista de contatos. Vou ter um getter que ele conta a quantidade de contatos. E vou ter aqui uma action, que nada mais é um método que vai adicionar um novo contato nessa lista. Bem aqui eu estou fazendo referência ao nosso store e ele agora vai estar aqui dentro do meu componente já com essas possibilidades. Então eu posso adicionar aqui, ó, esse contato e vamos ver como é que vai se comportar.
Então, eu vou chegar aqui, eu estou tendo um problema de validação que eu vou já explicar. Então, eu vou digitar aqui Alberto. E aí, vou dar um Submit. Vamos ver. Olha só, se eu for aqui dentro do meu histórico de contatos, observa que um novo registro foi adicionado. E o meu getter, ele está aqui dizendo que nós já temos um registro. Vou agora alterar esse dado, vou botar Maria e vou digitar aqui contato@maria.com.br. Vou alterar aqui essa informação, dar um submit e agora nós temos mais um contato. Então eu consigo ir verificando o comportamento do meu gerenciador de estados a partir dessa opção aqui do Pinia, nessa extensão que a gente tem para desenvolvimento com Vue.js. Então olha só que interessante. Vamos agora entender como funciona a parte de validação. Como vocês podem observar aqui, acabou que eu pulei um pouquinho essa parte, mas vamos entender aqui como é que funciona, né? Então, basicamente, todo componente Quasar, ele tem esse prefixo que traço. E basta ver lá nas documentações que você vai ver as propriedades que, por exemplo, um input de texto pode ter. Uma delas é label, outra delas é um hint, que é a dica, né? A dica do campo, a dica do campo aqui embaixo do usuário. Eu posso ter aqui o estilo, né? O estilo desse campo. Nesse caso, eu estou usando o Outlined. Eu posso utilizar, por exemplo, o Fielded. E aí vocês vão ver que ele vai agora ter um estilo um pouco diferente. Agora ele está com preenchimento cinza. Isso pode ser customizado também, mas a gente já viu como é que ele está se comportando. Basta alterar essa propriedade e já muda o estilo dele. Então, de certa forma, vai ser pouca coisa a gente precisa programar nos nossos componentes, porque eles já são bem completos, né? Então, basicamente, na maioria das vezes, você vai fazer referência à propriedade, label e seu componente já vai estar pronto, tá? Agora a gente pode adentrar na ideia da validação. Então vamos lá. A validação no Quasar é um recurso que eu considero muito sofisticado, porque olha só que interessante. Você vai, a partir de uma propriedade rules, você vai encadear numa lista todos os métodos que vão ser utilizados para validar aquele campo. A validação nada mais é do que uma função que vai receber o valor do input, né, independente de qual ele seja, e ela vai fazer uma validação. Se houver um erro, você só precisa retornar a string do erro. Se não, você retorna um true. Esse true vai dizer que não há nenhum problema de validação, beleza? Então, eu criei aqui duas validações para a gente testar. Uma delas vai verificar se foi passado algum valor para o campo. Então, eu chamo ela de required, né, para deixar claro que é um campo obrigatório. E eu tenho uma outra validação, que é o min3. Ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se aquele campo tem no mínimo 3 caracteres, senão ele vai dizer, deve ter no mínimo 3 caracteres. E funciona da mesma forma. Se tem um erro, eu solto um texto, se não, eu dou um true. Feito isso, eu posso chegar aqui para o meu campo e botar essa propriedade rules. E o que vai acontecer? Tirei a informação, ele já valida como obrigatório. E olha só que interessante. Ele alterou o estilo do campo, colocando aqui uma linha vermelha. Ele alterou o ícone, ele colocou a mensagem de erro aqui embaixo. Então, ele customizou todo o componente de uma forma muito simples. E eu só preciso agora botar a informação da forma como ele espera, que é passar a informação, qualquer informação, e ele vai alterar o visual do input. Olha que interessante.
Vou agora colocar uma outra validação, que é o que? No mínimo 3 caracteres. Então encadeei aqui duas validações. Agora não basta só ele imputar a informação, tem que ter no mínimo 3 caracteres. Então vou chegar aqui, ó, botar só MA. Então olha só, ele passou pela validação de obrigatório, mas ele entrou agora em outra validação. Então olha que riqueza e simplicidade na hora da gente tratar as nossas validações. Então é um recurso muito sofisticado, muito simplificado, que o Quasar já traz embutido nele. Você não vai precisar instalar nenhuma outra biblioteca para habilitar esse recurso. A gente vai ter diversas outras opções, né, em alguns componentes, por exemplo, o toggle. A gente pode adicionar um ícone no toggle, a gente pode, dependendo do estado, utilizar um ícone diferente, cores diferentes. Aqui tem um exemplo de date picker. A gente também pode utilizar um date picker vinculado a um campo de input. Então a gente tem todas essas variações, tá? E olha que interessante, o nosso componente ele já tem automaticamente, ao usar o submit, o nosso método, ele já vai disparar. Deixa eu atualizar aqui a página para limpar os campos. Ele já vai disparar automaticamente a validação, olha só. Então ele já deu um foco no campo que teve problema de validação. Então, aqui, né, a gente já conseguiu, né, ver como o Quasar trata essa questão de componentes e validações. Vamos entrar agora no gerenciamento de estados com o Pinia, que eu acabei já introduzindo o assunto, mas eu vou explicar agora com mais detalhes. Primeiro de tudo, lembrando que o Pinia ele vem resolver, por exemplo, que no React a gente utiliza o Redux. Aqui o Pinia ele acaba sendo um pouco mais intuitivo e eu diria que até um pouco mais simples de utilizar. Ele vai ter conceitos muito parecidos. Então ele vai ter aqui, por exemplo, state, que são propriedades. Ele vai ter os getters, que são propriedades dinâmicas. E vai ter as actions, que são métodos. Quando você instala a sua aplicação Quasar, ele automaticamente já deixa isso pronto para você. Então, olha só, aqui um exemplo. Eu basicamente vou definir esses três conceitos e isso vai ficar disponível para os meus componentes. Eu vou instancio aquele objeto a partir do use client store e a partir desse momento eu consigo utilizar os getters, as propriedades e os métodos. Então é bem simples na realidade de entender esse conceito, ele já vem pré-configurado, então a gente praticamente só precisa utilizar, porque já está tudo à mão. Eu coloquei aqui a referência, a página do Pinia, para vocês pesquisarem um pouco mais. Então vamos agora ver um exemplo prático de isso aqui funcionando, tá? Então pessoal, eu vou fazer a criação aqui de um novo store só para mostrar para vocês como é que funciona, como o Quasar ele facilita esse processo para a gente. Eu posso digitar aqui o comando npx quasar new store e eu vou dar aqui o nome do meu novo store. Posso, por exemplo, digitar aqui products e aí ele vai criar para mim uma estrutura já prontinha, eu só preciso renomear, definir minhas propriedades. Ele cria aqui um exemplo com esse counter, só para dar para a gente uma ideia de como a gente trabalharia, beleza? Então, eu já tinha criado aqui um store da parte de contatos, olha só, contacts, inclusive a gente já está utilizando ele integrado aqui, ó. Vou minimizar aqui e tal. Então, olha só, eu estou aqui usando o método submit para adicionar esses contatos que foram esse método, que é esse método que foi definido aqui, que vai adicionar um novo contato aqui na nossa lista dentro do state.
E aí, eu criei aqui um componente, ó, Contact Card, só para mostrar como esses componentes estão conseguindo acessar a mesma propriedade reativa. Então, eu vou abrir aqui o meu componente, ó, Card Contact. A única responsabilidade dele aqui é só acessar esse state contacts, que é uma lista, e disponibilizar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, se eu acessar aqui nossa aplicação, olha que interessante, ó, no momento ele está vazio e realmente, ó, aqui o contacts ele está vazio. Se eu adicionar agora um novo contato, Maria, vou botar aqui um número qualquer, maria@gmail.com. Quando apertar Submit, eu consegui adicionar. Esse contato, ele é outro componente. Então, por mais que a página ela esteja lidando com esse store, esse componente aqui, ele também tem a definição dele separado e ambos estão acessando as mesmas informações. Então, olha só que interessante, eu só fiz colocar aqui o meu componente, ó, Card Contact, e ele já está interagindo com a mesma lista de propriedades. Esse é o poder do Pinion e simplicidade que já está à mão para a gente usar dentro de um projeto Quasar. Essa foi a primeira aula onde eu falei de Pinion. Após essa aula eu vou lançar a parte 2, né, desse gerenciamento de status, para a gente explorar um pouco mais, fazer alguns testes, talvez entender um pouco mais alguns conceitos, e vou disponibilizar em breve. Se você ficou até aqui, compartilhe com seus amigos, se gostou do vídeo, curta, e nos vemos na próxima aula. Valeu!